Nós estamos, hoje se comemora também, além do Dia das Mães, se comemora também a DIP, né? A Igreja Perseguida, né? Se não sabe que a igreja está sendo perseguida aí por todas as partes do mundo, sendo hoje culto da obra missionária. Então nós temos um compromisso de orarmos pelos nossos irmãos que estão além das nossas fronteiras, ou aqueles que estão dentro do nosso país e que sofrem perseguição, né? Que são mortos por amor ao Evangelho. E pensando nessa condição, Deus nos deu uma palavra que fala justamente sobre encontrando as instruções no coração de Deus, né? É dentro dessa mensagem de Judas. Então, como encontrar e quais são as instruções do coração de Deus? Então ele diz: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então, primeiramente, devemos encontrar o que Deus quer de nós, o que Deus quer de cada crente que está aqui nesta noite. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Em Lucas, no capítulo 15, nós encontramos o capítulo dos perdidos e mostra a importância que Deus dá às pessoas perdidas. A Bíblia ela não vai falar somente das pessoas perdidas, mas daqueles povos não alcançados, né? Que precisam ter encontro com Jesus, que precisam da salvação. Reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que eles estão perdidos se não tiverem um encontro com o Senhor Jesus. Então o livro de Lucas, especialmente no capítulo 15, ele vai tratar sobre a questão dos perdidos e mostrar a importância que Deus dá para os perdidos, o interesse de Deus por aqueles que estão se perdendo ou que se perdem. Então veja bem, os perdidos são importantes para Deus, logo devemos ter a visão pelo povo perdido. Então qual é a primeira instrução que você vai encontrar no coração de Deus? É a questão dos perdidos, a preocupação de Deus com aqueles que se perdem e com aqueles que irão se perder se não serem alcançados a tempo. A igreja está entendendo? Diga amém. 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 Então surge uma pergunta, algumas perguntas eu coloquei aqui. A primeira pergunta: em que eles estão perdidos? Em que eles se perderam e estão se perdendo? Veja bem, na própria incredulidade e ignorância, eles estão perdidos na própria incredulidade e ignorância. Em toda forma de pecado eles estão perdidos, incluindo a desobediência, as drogas, o engano, a marginalização, a corrupção, a violência, a prostituição, o homossexualismo, o vandalismo, o roubo, a traição, a mentira, a infidelidade e perdidos dentro das falsas religiões e seitas. É aí que estão eles se perdendo. É dentro desse contexto que essas pessoas estão se perdendo cada dia. Agora surge outra pergunta, tá? Onde eles estão? Onde estão? Eles estão se perdendo dentro desse contexto, mas onde eles estão? Veja bem, em toda parte do mundo, eles estão espalhados em cada canto do mundo, em todas as nações, nas cidades, nos bairros, nas comunidades, dentro da sua própria família ou no seio familiar, na vizinhança, junto com você, até dormindo com você na mesma cama, nos grandes centros urbanos, nos palácios, nos vilarejos, nos vilarejos mais pobres, nas grandes e pequenas favelas das grandes cidades, onde moram os mais nobres, homens e mulheres,
aí eles estão. Então os perdidos estão por toda parte, está perto de você, e quem sabe não está sentado junto com você aí nesta noite, para ser alcançado hoje com a mensagem da palavra de Deus. Agora surge uma outra pergunta, né? Judas, ele nos traz essa curiosidade da questão quando ele diz: apiedai-vos de alguns que estão perdidos. Veja bem, como alcançar os perdidos? Judas diz como trazer os perdidos para o Senhor. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então ele mostra que nós temos que ter o quê? Piedade, né? Apiedai-vos, aí ele diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo da perdição, do fogo eterno. Aí ele diz: tendo deles misericórdia. É através da misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então ele relata 3 grupos de pessoas distintas que estão perdidas. Quando ele fala isso, ele relata 3 grupos distintos de pessoas que estão perdidas. Então vamos ver o primeiro grupo que Judas relata de pessoas que estão perdidas. Se você quiser anotar, você pode anotar. Então o primeiro grupo, que depois eu vou perguntar para a igreja, são os descrentes. Esse é o primeiro grupo que Judas relata, os descrentes, que estão em dúvidas. Ele diz: mostra misericórdia, que devemos mostrar misericórdia com os descrentes, não importa quem ele seja. Ele diz também que você deve amá-los incondicionalmente, que você deve abrir o seu coração e fazer de tudo para alcançá-los para Cristo. Essa é a missão da igreja. Essa é a sua missão, é a minha missão, é a nossa missão. Fazer de tudo para alcançar esses descrentes para Cristo. Essas pessoas que não creem no Evangelho. Porque a Bíblia diz que se eles não forem alcançados, eles se perderão. Então cabe a mim e a você essa responsabilidade de evangelizar, de pregar o Evangelho, de mostrar a solução para a salvação dessas pessoas. Amém? Amém. Estão duvidosos, né? À medida que você faz a obra de Deus, você encontra as pessoas que estão realmente perdidas. A Bíblia fala do bom samaritano, né? Ali havia um perdido no caminho. Ele não estava só perdido, ele estava ferido, abandonado. Precisava de alguém que exercesse o que a igreja? A misericórdia. Aí vem quem se aproxima? Um levita, alguém que era responsável pela parte do louvor. Mas quando vê aquele caído, ferido, o que acontece? Ele passa de largo. Não teve misericórdia. Não é meu problema. Não tenho que me importar com isso. Aí vem quem vem? Alguém, uma figura importante no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, que era responsável de cuidar desse lado. Olhou e passou de largo. Não sabemos o porquê. Se estava com pressa, se não tinha tempo para atender. Não exerceu misericórdia. E a Bíblia fala na parábola de Jesus que veio um samaritano. E a igreja sabe que os samaritanos não se comunicam até hoje com os judeus. E o caído, o ferido, era um judeu. E aquele samaritano, que é chamado de bom samaritano, não só socorreu, mas deu tudo que tinha para sarar aquele ferido. É isso que o Senhor quer que façamos com aqueles que estão feridos por esta vida. É isso que Deus quer que façamos com aqueles que estão se perdendo. Esta é a sua missão. Você está aqui nesta noite porque Deus conta com você. Nesse empreendimento de ganhar, de resgatar, de limpar,
inferno é minha responsabilidade, é sua a responsabilidade de ganhar essas pessoas para o Senhor Jesus. Mas quem encontrará a Deus, né? Desses perdidos. Quais desses perdidos encontrará ao Senhor? Né? Como que eles encontrarão? Quem irá ajudá-los? Você, eu, nós, a igreja, os missionários, cada crente que tem a convicção da salvação, que já experimentou na essência a bondade de Deus. Você já experimentou na essência a bondade de Deus? Você está cada dia desfrutando das bênçãos de Deus. Você sabe que Deus é bom, que Deus lhe dá paz, alegria, gozo, tranquilidade. Comparta isso. Dê para o seu vizinho, dê para o seu colega de faculdade, dê para aquele que mora dentro da sua casa com você, aquele que dorme com você na mesma cama. Comparta essa alegria, esse gozo, essa paz, essa satisfação, essa certeza de vida eterna. Não de uma vida qualquer, mas de uma vida que transcende, uma vida que lhe dá alegria, mesmo na falta de tudo, mesmo na doença. Você sente alegria. Então comparta essa alegria. Não queira ficar com ela sozinha. Não queira ir para o céu sozinho. Leve com você multidões de pessoas. Aleluia. Tenha consciência e noção de que o inferno é real. Você sabe que o inferno é real. Então você precisa dizer para ele, para ela, que o inferno é real, que ela vai se perder. Se você falar que o inferno existe, que é real, muitos virão a esta igreja por medo de ir para o inferno. Vai entender que existe um céus onde irá morar salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus. Então eles virão. Eu quero ir com esse grupo para os céus, eu não quero ir para o inferno. Eles virão porque sabem que o destino é inferno se não vier para Jesus, tá? Então o inferno, a Bíblia diz que está preparado para Satanás e todos aqueles que se esqueceram de Deus, que estão se esquecendo de Deus. Mas você pode fazer-se lembrar que existe um Deus que perdoa pecado, que cura a enfermidade, que restaura o homem, que liberta de todas as prisões. Esse é o seu Deus, é o seu Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem que compreender que são descrentes na balança indecisa. São descrentes na balança indecisa. E mostrar o amor de Deus. Compreender que eles são importantes para Deus. A maior obra que Deus quer que façamos hoje e agora é mostrar para eles que Deus os ama, que a morte da cruz do Calvário garante a libertação, a cura. Aleluia, glória a Deus. E insistir com a pessoa, por mais que seja, insistir e dizer: Jesus te ama, Ele é a solução para os seus problemas, Ele pode ser o seu Senhor e o seu Salvador, fazer ele entender que ele está perdido e que Jesus é o único caminho. Nós precisamos bater na tecla: Jesus é o único caminho, Jesus é a solução, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus morreu na cruz e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Essa é a mensagem salvadora que vai libertar e transformar os perdidos. As palavras de Jesus em Lucas mostram com clareza que Deus está interessado em
salvar os perdidos. Deus está interessadíssimo em salvar, em libertar aqueles que estão cambaleando para a sepultura. Essa é uma tarefa em que você encontrará grandes desafios. Mas lembre-se que o Salmo 23, versículo 6, relata que Deus vai conosco até o final. Sabe o que diz? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Enquanto você caminha fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o Senhor, servindo ao Senhor, esta bondade de Deus, que é tão tamanha, tão grande, esta misericórdia de Deus vai caminhar junto com você. Deus não vai lhe desamparar enquanto você cuida da obra dele, enquanto você ganha almas para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você já pensou nisso? Que enquanto você está caminhando, Deus está manifestando a bondade dele na sua vida. Deus não vai abandonar você no meio do caminho, enquanto você busca para ele os perdidos. Aleluia. Nunca ele vai lhe deixar sozinho, porque você está realizando uma obra no coração de Deus. Aquilo que mais agrada o coração do Senhor é ganhar almas para o seu reino. A Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é. Aleluia. Você já pensou se cada crente nesta noite trouxesse uma pessoa para ouvir a palavra de Deus? Todos os crentes teriam que ficar de pé e dar lugar para eles sentarem, para estarem confortáveis ouvindo a palavra do Senhor. Você deve ter alegria enquanto caminha fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque algumas pessoas vão nascer de novo para o reino de Deus pela sua perseverança em falar de Jesus. Então alguns vão nascer de novo, passar por esse processo. Não importa se ele andou há muitos anos nas drogas, se é prostituta, se é homossexualismo, se é lésbica, seja o que for, alguns vão nascer de novo, vão ser transformados pela pregação da palavra de Deus. Nós estamos pregando o evangelho que transforma e que muda. Paulo disse que esse evangelho, que essa palavra que está sendo pregada, ela é o poder de Deus, ela é a transformação. Não veja como impossível um homossexual vir aqui aceitar Jesus e ser liberto, porque esse evangelho é o poder da libertação. Oh, aleluia! É o poder da cura, é o poder da mudança. Glória a Deus. A palavra de Deus, a palavra que você tem no seu coração, nas suas mãos, é a palavra de poder que muda, que transforma, que liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não vai te abandonar. Aí diz a palavra: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Olha aí. O que ele está dizendo aqui? Que enquanto você está pregando com lágrimas, debaixo de muita luta, você vai vir com os molhos dando glória a Deus. Você vai vir com almas transformadas e libertas para a glória de Deus. Então, qual é o primeiro grupo? Os descrentes. O segundo grupo, que Judas fala de pessoas distintas que estão perdidas, são as pessoas que têm corações endurecidos. Pessoas que têm corações endurecidos. São as pessoas que não têm tempo para gastar com as coisas espirituais. São pessoas que não têm tempo para Deus. E nós precisamos fazer essa pessoa entender que Deus, Ele é o Senhor do tempo. E foi Deus que deu tempo para
Deus. Deus, agora presta bem, Deus tem uma maneira especial de como tratar essas pessoas de coração endurecido. Deus sabe como conquistá-las. Através do que, irmãos? Do seu amor. Do seu amor incondicional. É o tipo de pessoas que não têm tempo para Deus. Elas gastam todo o seu tempo, muitas vezes, sabe aonde? Em orgias, bebedices, drogas, com mulheres prostitutas ou vice-versa. Mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo de vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Agora veja bem uma coisa. Todas essas pessoas que estão lá fora, que não tiveram ainda oportunidade de se encontrar com Cristo, pessoas com mais de 30 anos ou até 30 anos mesmo de idade, 80% delas são pessoas que vivem de tragédias. Sabe o que vai acontecer? Quando você se encontrar com elas para evangelizar, ela vai ter uma história triste para lhe contar. Mas ao inverso, você vai ter uma história de alegria para contar para elas. Que Cristo é a solução, que Cristo muda o modo de vida delas e sara de todos os traumas que a vida lhe causou. Então, o terceiro grupo de pessoas que cita que estão perdidas, que Judas fala, são também os desviados. Qual foi o primeiro? Os descrentes. O segundo, as pessoas de corações endurecidos. E o terceiro, os desviados. Judas tinha essa preocupação e essa é a instrução do coração de Deus. Deus está preocupado com os descrentes, com aqueles de corações endurecidos e também com os desviados. Pessoas que eram crentes, que estão na balança dos perdidos. Elas estão na balança dos perdidos, pois desistiram de Deus, desistiram das bênçãos de Deus, desistiram de tudo de bom que Deus fez para elas, tá? Então Judas também fala sobre aborrecer. Quando ele diz aborrecendo até mesmo as roupas manchadas, o que ele quis dizer? As manchas na roupa, ele fala de pessoas descuidadosas com sua veste espiritual. Então, foi o que aconteceu com o desviado? Ela se descuidou da sua veste de justiça, da sua veste espiritual e perdeu as vestes espirituais. Manchou, tá? Foi o que aconteceu. As manchas da roupa, elas falam de pessoas descuidadosas com sua vida espiritual, as quais não zelaram da sua veste de justiça. Então, cada crente que tem aqui nessa noite, ele tem uma veste de justiça. Cristo justificou você, fez de você uma nova criatura. Aleluia! Lhe deu vestes espirituais. Então, no momento que o indivíduo se desviou, ele perdeu. O descrente, as pessoas com o coração endurecido, o desviado, nenhum deles tem vestes de justiça. O descrente nunca teve. Os de corações perdidos nunca teve. Mas os desviados tiveram e as perderam. Porque desistiram de Deus. As vestiduras estão manchadas pela corrupção do mundo, pela corrupção do pecado. Mancharam as suas vestes e as perderam. Esse grupo de pessoas que Judas relata, eles vão praticando iniquidade em algum cantinho de suas vidas. De alguma forma, elas vão silenciosamente praticando iniquidade. Então devemos lembrar a essas pessoas desviadas que o perigo espiritual para elas é muito maior do que aquelas que nunca conheceram ao Senhor Jesus. A igreja concorda com isso? Amém. O perigo é muito maior, porque uma vez que elas experimentaram a graça de Deus, elas rejeitaram, jogaram pela janela, de porta fora, a bondade de Deus, a salvação, tudo de bom que Deus
fora. Mas a instrução do coração de Deus nessa noite, para mim e para você, é que busquemos os desviados. Você conhece alguém aqui dessa igreja que se desviou? Você conhece desviados de outras igrejas? Então fale de Jesus para ele. Insista até que ele volte para o seu lugar. Porque eles estão também na balança dos perdidos. E o Espírito Santo, através da ministração da sua palavra, através da sua existência, vai fazê-los retornar a casa. Agora, como voltar também os desviados para Deus? Através da confissão. A confissão acompanhada de genuíno arrependimento de coração. Através de um propósito de fidelidade, de permanecer na presença do Senhor. Nós que estamos aqui nesta noite, nós temos que ter esse propósito. A instrução do coração de Deus para você nesta noite é que você tenha um propósito de fidelidade, de permanecer na presença do Senhor. Aleluia. Servindo a Ele de bom coração e buscando aqueles que estão lá fora a estarem com o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Será fácil para essas pessoas encontrarem a Jesus, principalmente os desviados, né? Quando nós olhamos para a Bíblia e lembramos do filho pródigo, ele retornou, e quando ele retorna, o pai amoroso, cheio de compaixão, cheio de piedade, recebe o seu filho com muita alegria. Glória a Deus. Então será fácil. Agora, receba a instrução do coração de Deus. Primeiro, nunca perca a visão do coração de Deus pelos perdidos. Nunca perca a visão do coração de Deus pelo perdido. Eu gostaria que você repetisse. Vamos lá? Nunca perca a visão do coração de Deus pelos perdidos. Onde quer que formos, encontraremos pessoas com grande grau de doenças espirituais. Onde quer que você vai encontrar pessoas com grande grau de doenças espirituais. E você tem o remédio para curá-las. Você tem a solução para elas. Glória a Deus. Não perca a visão do coração de Deus com relação aos perdidos. Vamos dizer? Não perca a visão do coração de Deus com relação aos perdidos. Você sabe o que Paulo disse para Agripa? Ó rei Agripa, porque não fui desobediente à visão celestial. E qual era o propósito de Paulo? Ele disse: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Qual é